A maioria pensa que a Terceira Guerra Mundial começa com um grande botão vermelho, esperando ultimatos, alertas e tempo para arrumar uma mala. Mas não é assim que as superpotências modernas operam. O próximo conflito global não vai começar com uma declaração formal de guerra. Ele começa com uma falha. Um míssil perdido no Mar Negro, rede elétrica hackeada na Europa Oriental e falso sinal de radar em Moscou. Uma vez que esse primeiro erro acontece, a tomada de decisão humana é retirada da equação. Dispositivos militares confidenciais de segurança assumem o controle e, em questão de minutos, milhões de vidas são apagadas antes mesmo do público receber um alerta em seus celulares. Na próxima hora, vamos detalhar a linha do tempo exata de uma guerra global moderna. Vamos acessar o Manual Confidencial das Forças Armadas dos Estados Unidos para guerras em múltiplas frentes e, mais importante, analisar além dos ataques iniciais. Se as maiores superpotências do mundo se aniquilarem completamente, quem realmente herdará as cinzas? Eu sou Josh, e este é o The Infographics Show. O presidente Joe Biden alertou a Rússia sobre consequências claras e severas caso usasse armas químicas na Ucrânia. Mas e se essa linha fosse cruzada? E se Estados Unidos e Rússia entrassem em guerra pela Ucrânia, 2 horas antes do conflito? No oeste da Ucrânia, uma base com dezenas de instrutores americanos é atacada por mísseis russos. Os Estados Unidos treinaram forças convencionais e especiais da Ucrânia aqui nos últimos 8 anos. Agora, instrutores americanos e ucranianos preparam juntos 100 mil reservistas ucranianos para lutar no leste. O ataque é mais simbólico do que qualquer outra coisa. A Rússia mostra sua força e avisa os Estados Unidos para se afastarem da guerra na Ucrânia. No entanto, um míssil atinge por acaso o alojamento americano. 15 soldados americanos morrem no ataque russo, 1 hora e 45 minutos antes da guerra. As baixas são logo confirmadas e comunicadas a Washington, D.C., via rede avançada de satélites de frequência extremamente alta das Forças Armadas dos Estados Unidos. A constelação de 6 satélites em órbita geoestacionária transmite dados por links resistentes a interferências para as Forças Armadas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Países Baixos e Reino Unido. A notícia das baixas chega ao presidente 2 minutos após o ataque. Biden convoca uma sessão de emergência do Congresso. Faltam 15 minutos para a guerra. A morte de militares dos Estados Unidos é inaceitável para os americanos. A Rússia foi avisada que qualquer ataque a comboios ou pessoal americano será visto como ataque aos Estados Unidos. O Congresso americano, apesar de alguns votos contrários, aprova uma declaração de guerra contra a Rússia para neutralizar forças russas na Ucrânia e impedir seu retorno, 5 minutos antes da guerra. Falando ao mundo e à nação do Salão Oval, o presidente Joe Biden anuncia que os Estados Unidos declararam guerra à Federação Russa. Ele esclarece que os objetivos militares são neutralizar as forças russas na Ucrânia e libertar as regiões orientais ocupadas. Tropas terrestres dos Estados Unidos não entrarão na Rússia. Esta é uma tentativa de conter a escalada das hostilidades e evitar uma escalada imediata para conflito nuclear. Enquanto o presidente fala, as Forças Armadas dos Estados Unidos já estão em ação. Guerra. Primeira hora. De navios dos Estados Unidos nos oceanos, mísseis SM-3 modificados para ataques anti-satélite são lançados. Os alvos são satélites militares e civis russos que fornecem comunicações e GPS para unidades militares russas. Caças F-15 americanos apoiam o ataque lançando seus próprios mísseis anti-satélite a grande altitude. As ofensivas são restritas e precisas. Destruir um satélite gera muitos detritos que podem danificar ou destruir satélites aliados. A Rússia, que se prepara para uma possível guerra com os Estados Unidos desde o início da invasão da Ucrânia, responde atacando satélites americanos. Porém, as armas russas são limitadas e apenas 2 satélites americanos de frequência extremamente alta são neutralizados assim. Em comparação, o GPS russo é completamente inutilizado devido a ataques cinéticos e eletrônicos contra a rede espacial russa. Navios e submarinos americanos no Oceano Pacífico e no Mar Báltico lançam novas salvas de mísseis, agora contra a infraestrutura terrestre e naval russa. Minutos após a declaração de guerra do presidente Biden, centenas de mísseis americanos estão sendo lançados em direção a alvos em São Petersburgo, Kaliningrado e nas bases navais do Pacífico em Kamchatka, Magadan, Pavlovsk e Sovetski Gavans. Um submarino americano que entrou secretamente no Mar Negro semanas atrás
ataca instalações navais russas em Sevastopol e na Crimeia ocupada. Unidades de defesa aérea russas detectam a enxurrada de mísseis que se aproxima e começam a agir. Unidades S-400 e as mais antigas S-300 rastreiam os mísseis que estão chegando. Os mísseis de cruzeiro dos Estados Unidos são subsônicos e vulneráveis a defesas aéreas avançadas, como as da Rússia, consideradas das melhores do mundo. No entanto, essa primeira salva é imensa, e embora dezenas de mísseis de cruzeiro americanos sejam destruídos, alguns conseguem passar pela intensa barreira das defesas aéreas e atingir seus alvos. Radares de defesa aérea são alvos principais da Marinha dos Estados Unidos, mas a Rússia os protegeu bem. Ciente da vantagem aérea dos Estados Unidos, poucos mísseis americanos atingem alvos e abrem brechas na defesa aérea russa de Kaliningrado, foco principal dos ataques. No Teatro do Pacífico, mais mísseis americanos atingem seus alvos devido às defesas aéreas mais frágeis naquela região. Com a guerra na Ucrânia desfavorável à Rússia, unidades críticas de defesa aérea foram retiradas do teatro menos importante do Pacífico para reforçar as defesas no leste. A maioria dos portos russos no Pacífico fica inutilizável. A Marinha Russa possui bem menos capacidade que a dos Estados Unidos e mantém seus navios perto de casa, protegidos por defesas aéreas e terrestres. Submarinos russos espreitam no Atlântico e Pacífico, e a caça a esses infiltradores já começou. Após uma hora de guerra, tropas dos Estados Unidos em bases europeias são convocadas de volta das folgas para mobilização. A OTAN faz uma assembleia urgente, mas a maioria dos membros não quer acionar o artigo 5. Tudo começou com um ataque a uma instalação ucraniana onde havia instrutores americanos. Só a Polônia aceita se juntar ao esforço de guerra dos Estados Unidos, principalmente por necessidade. A Polônia faz fronteira tanto com Kaliningrado quanto com Belarus, e de qualquer forma será colocada na mira das forças militares russas, já que é o único lugar de onde os Estados Unidos podem lançar uma ofensiva para dentro da Ucrânia. Terceira hora. Uma barragem de mísseis russos é detectada chegando em alta velocidade pelos radares de defesa aérea de longo alcance, tanto aéreos quanto terrestres na Polônia. Os alvos são bases aéreas polonesas com tropas e aviões da Força Aérea dos Estados Unidos. Mísseis de Kaliningrado são mais difíceis de interceptar pelo voo rápido. Metade escapou das defesas aéreas dos Estados Unidos e Polônia. Os Estados Unidos instalaram baterias Patriot na Polônia desde o início da guerra na Ucrânia, com a missão de proteger a instalação Aegis Ashore, que está quase pronta após anos de atrasos e desafios na construção. A Polônia é um dos países mais importantes da OTAN por estar perto da Rússia e do enclave de Kaliningrado. A instalação Aegis Ashore será, futuramente, a base de uma das redes de defesa aérea e antimísseis mais fortes do mundo. Esse dia ainda não chegou e a instalação segue inoperante. A Rússia ataca o canteiro de obras com mísseis de longo alcance, mas as defesas antimísseis barram a maioria dos ataques. Alguns passam e causam danos moderados, impedindo a conclusão da instalação antes do fim da guerra. Bases aéreas polonesas são bombardeadas, mas a intensidade do ataque é menor do que o esperado. A Rússia esgotou muitas armas de precisão contra a Ucrânia, e as sanções impediram o reabastecimento. A Rússia praticamente não produz nenhum dos componentes eletrônicos sofisticados de que seus mísseis avançados precisam, e o que começou como um enorme estoque de milhares de mísseis foi severamente reduzido. Os mísseis restantes serão usados contra forças dos Estados Unidos na Ucrânia. Oitava hora. Aeronaves de bases aéreas americanas, nacionais e estrangeiras decolam. Elas se deslocam para aeródromos europeus para apoiar a ofensiva contra as forças russas em terra. A frota americana de 650 aeronaves-tanque, a maior do mundo, voa em órbita sobre o Atlântico e permite que caças F-15 e F-16 de menor alcance atravessem para a Europa a partir dos Estados Unidos, 36ª hora. A mobilização dos Estados Unidos está aumentando e as tropas estão se preparando para embarcar equipamentos e pessoal em navios de transporte para a viagem através do Atlântico. Já está em andamento a maior campanha de transporte aéreo do mundo, com aviões americanos levando tropas e veículos para a Europa. No entanto, mesmo a impressionante frota logística americana simplesmente não é suficiente para transportar uma quantidade grande o bastante de equipamentos para uma ofensiva. Atualmente, a Ucrânia está sozinha, enquanto a Rússia emprega todo o efetivo disponível no conflito antes da chegada dos Estados Unidos. Hora 40. Se você já assistiu a um dos nossos vídeos e pensou, eles devem ter alguma máquina secreta produzindo isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, lamento informar que é, na maior parte do tempo, só muito trabalho mesmo. Cada cena e cada elemento gráfico precisam vir de algum lugar, e criar tudo isso do zero pode consumir horas rapidamente, e é exatamente por isso que ferramentas que aceleram o processo são importantes.
E isso nos leva ao Storyblocks. O Storyblocks é uma biblioteca criativa completa, cheia de vídeos, motion graphics, modelos e sobreposições. Então, em vez de criar cada elemento gráfico do zero como algum tipo de maluco sem dormir, você pode pegar recursos prontos, personalizá-los e seguir em frente. A locução por IA deles, alimentada pela Eleven Labs, pode gerar narrações com som natural. Se você precisar de uma voz rápido e eu não estiver disponível, a humanidade já criou um plano reserva. Se quiser visuais personalizados, as ferramentas de edição de vídeo por IA da Runway permitem gerar e ajustar elementos rapidamente, mantendo você no controle. Você também acessa milhares de modelos em programas populares como Premiere e After Effects, usados pela maioria dos criadores para edição e efeitos visuais. A Storyblocks oferece acesso a uma enorme biblioteca de recursos e, com uma assinatura, você pode baixar conteúdo ilimitado. É uma opção extremamente econômica. Então, se você quer começar a criar vídeos melhores, acesse o link na descrição ou escaneie o código QR na tela. Aproveite 15% de desconto em planos anuais por tempo limitado. E a oferta termina em breve, então é melhor você agir rápido. Comece a criar histórias melhores. Agora, vamos voltar ao episódio. Deseja antagonizar outros membros da OTAN. Portanto, as incursões esperadas nos Bálticos nunca se materializaram. Tampouco ocorreram ataques de longo alcance contra as bases mais importantes dos Estados Unidos na Alemanha. A Rússia corre para montar uma grande ofensiva no leste da Ucrânia com uma estratégia simples. Se superar as defesas ucranianas, poderá tirar dos Estados Unidos o país de onde querem expulsar a Rússia. Os defensores ucranianos seguem resilientes, enquanto a Rússia mobiliza grupos táticos de batalhão da reserva para a batalha. Isso enviará dezenas de milhares de soldados extras ao leste da Ucrânia nos próximos dias, sobrepujando os defensores. Ao mesmo tempo, um recrutamento emergencial é iniciado na Rússia. Hora 42. Bombardeiros americanos. B-2, preparados às pressas, têm voado de suas bases nos Estados Unidos há 17 horas. Agora, aviões furtivos invadiram as defesas aéreas russas e atacaram radares e centros de comunicação em Kaliningrado. O objetivo é neutralizar a capacidade do enclave militar de se defender de ataques aéreos e, assim, prender grandes contingentes das forças russas, impedindo-os de lançar uma ofensiva contra a Polônia. 2 B-2 são perdidos no ataque, mas o dano às comunicações russas e à infraestrutura de defesa aérea é significativo e amplia consideravelmente as brechas na cobertura da defesa aérea. A Marinha dos Estados Unidos explora essas brechas com ataques adicionais de mísseis, apoiados por aeronaves de porta-aviões no Mediterrâneo e forças em prontidão na Europa. A missão de supressão de defesas aéreas inimigas dos Estados Unidos, ou SEAD, está lenta, mas constantemente eliminando as defesas aéreas russas dentro do enclave militar. Caças russos sozinhos não são páreo para os aviões americanos, que possuem sensores, eletrônicos e armamentos superiores, mas, trabalhando em conjunto com defesas aéreas muito robustas, eles se tornam uma ameaça séria. Dezenas de aeronaves são destruídas dos dois lados, enquanto a Rússia tenta manter defesas aéreas e impedir o domínio do espaço aéreo por Estados Unidos e Polônia. Hora 60. Um submarino de ataque russo causa um golpe devastador em um destroyer americano que operava no Mar Báltico. Este é um dos submarinos mais modernos da Rússia e, embora não seja tão capaz quanto os equivalentes americanos, ainda representa uma ameaça significativa para a Marinha dos Estados Unidos nas águas turbulentas do Mar Báltico. O submarino é perseguido por embarcações de superfície e aeronaves anti-submarino, mas escapa aproveitando uma forte tempestade como cobertura. Centenas de marinheiros americanos morrem no ataque e um navio bilionário afunda. A Marinha de Superfície russa ainda não entrou em batalha, ficando perto da costa, onde é arriscado para as forças dos Estados Unidos atacarem. Quarto dia. Uma enxurrada de ataques cibernéticos abala tanto a Rússia quanto os Estados Unidos com ambos os lados, liberando toda a força de suas capacidades de guerra cibernética um contra o outro. Os danos à infraestrutura civil são grandes nos dois lados, mas os Estados Unidos se mostram mais resilientes e, em 48 horas, seus mercados voltam ao normal. Sexto dia. A guerra por Kaliningrado deixou as defesas aéreas russas restritas a poucos bolsões, porém com grande perda de aeronaves americanas. A região, no entanto, está agora sendo impiedosamente bombardeada do ar, enquanto os B-52 americanos
realizam ataques devastadores a partir de suas bases nos Estados Unidos. Centros de suprimento e logística são criados na Europa para que grandes aviões operem mais próximos e façam mais missões. Mas, por enquanto, os aviões precisam fazer uma viagem de ida e volta de 1 dia e meio para atacar seus alvos e retornar para casa, o que desacelera o ritmo da ofensiva. No entanto, a enorme quantidade de poder de fogo que cada avião leva para o combate é devastadora para as forças russas. Com as defesas aéreas baseadas em terra severamente desgastadas pelos ataques aéreos e de mísseis, os caças americanos e poloneses agora podem realizar missões de superioridade aérea sobre Kaliningrado, desafiando os MiGs russos a subirem para enfrentá-los. Como visto na Ucrânia, a força aérea russa é menos capaz do que se pensava, apesar de ainda ser numerosa. Os Estados Unidos possuem muitas vezes mais aviões, mas como ainda não estão na Europa, há paridade numérica entre os lados. As forças dos Estados Unidos e da Polônia têm sensores superiores, enquanto a Rússia se destaca em manobrabilidade e em puxo-peso, tornando seus aviões letais em combates aéreos. Infelizmente para a Rússia, o tempo dos combates aéreos próximos acabou, e agora a maioria ocorre fora do alcance visual. Dezenas de aeronaves são abatidas na maior batalha aérea desde a Segunda Guerra Mundial, com grandes perdas russas. Após a primeira semana, Kaliningrado enfrenta grave ameaça aérea. Os Estados Unidos gastaram muita munição nos ataques e precisam pausar as operações aéreas para rearmar e reequipar. Por alguns dias, os céus antes barulhentos com caças duelando ficam estranhamente silenciosos. Segunda semana. Na segunda semana de combates, as forças dos Estados Unidos começaram a chegar em grande número à Europa. Eles ainda vão precisar de tempo para se preparar, e até a frota logística dos Estados Unidos levará meses para levar seu poder de fogo à Europa. Forças menores e móveis já se dirigem à Ucrânia, e muitos helicópteros de ataque estão sendo reunidos para repelir o ataque terrestre russo em Donbas. Eles estão simplesmente aguardando o reequipamento da Força Aérea dos Estados Unidos para que ela possa fornecer a cobertura aérea necessária. Novos grupos táticos de batalhão russos entraram na Ucrânia após rápida preparação para o combate. Porém, os preparativos apressados prejudicaram ainda mais as cadeias de suprimentos russas, que já enfrentavam problemas antes da guerra se intensificar. Veículos e tropas russos agora estão parados em grandes comboios, relembrando a fracassada ofensiva da Rússia em Kiev. Aviões dos Estados Unidos aproveitam a chance, mas só o F-35 consegue entrar em céus perigosos, ainda não assegurados por operações adequadas. Carregando armas internamente, os F-35S ficam muito limitados em poder de fogo e causam pouco dano real às grandes formações inimigas. No entanto, eles representam um enorme impulso moral para os defensores ucranianos sitiados, que sonhavam com o dia em que o poder aéreo dos Estados Unidos viria em seu auxílio. Com o fim da segunda semana de combates, a ofensiva russa no leste volta a empacar. Desta vez, porém, devido à falta crítica de logística da Rússia, os defensores ucranianos aproveitam a oportunidade para recuar e criar um pouco de espaço, reabastecendo e se reposicionando em novas posições defensivas. A Rússia usa o poder aéreo para bombardear a linha de frente ucraniana, mas logo percebe o erro. Vários F-20 e 2 Raptors americanos patrulham os céus da Ucrânia pelo programa Rapid Raptor. O principal caça de superioridade aérea do mundo foi uma das primeiras aeronaves americanas a chegar ao local. Apesar da Rússia ameaçar o espaço aéreo ucraniano com defesas aéreas em seu território, os Raptors estão distantes demais para serem detectados. Aeronaves russas têm grandes perdas antes do fim repentino da ofensiva aérea. Semana 4. A primeira brigada de combate blindada americana cruzou a fronteira para a Ucrânia, com uma segunda logo atrás. A ofensiva esperada pelos Estados Unidos e Polônia em Kaliningrado não ocorre, pois os Estados Unidos evitam provocar a Rússia a usar armas nucleares invadindo seu território. As tropas russas no enclave militar são atacadas por campanhas aéreas contínuas. Os Estados Unidos atingiram domínio aéreo, não supremacia aérea na região. Blindados russos e americanos se enfrentam em combate pela primeira vez na história. Ambos os lados se prepararam por décadas, mas após o fim da Guerra Fria, corrupção e economia fraca enfraqueceram a Rússia. O ataque inicial ocorre à noite. Todas as forças dos Estados Unidos, até cada soldado, estão equipadas com equipamentos de visão noturna. Já as forças russas contam com visão noturna e equipamentos termais apenas nos veículos pesados, havendo poucos desses dispositivos entre a infantaria. Os Estados Unidos dominam a noite e sua ofensiva abala profundamente as forças russas. Os grupos táticos de batalhão russo são grandes e têm comando rígido de cima para baixo. As forças dos Estados Unidos, no entanto, têm grande autonomia e são incentivadas a tomar a iniciativa.
Embora o BTG russo seja superior em número, os Estados Unidos atacam usando forças menores e muito mais manobráveis. A luta no escuro com pouca visão noturna só piora a situação dos defensores russos. Os T-90, T-80 e T-72 russos têm tido dificuldades contra tanques ucranianos. Contra os modernos M1A2C Abrams, com as últimas atualizações e em combate noturno, eles são dizimados. Guiados por sensores avançados e computadores de tiro, as munições perfurantes dos Abrams atravessam a blindagem russa, criando um penetrador autoafiável que causa grande trauma à tripulação inimiga. Tanques russos respondem com mísseis antitanque disparados por canhão, enquanto os Estados Unidos enviaram suas forças de ponta para a batalha. Nem todos os Abrams americanos têm o sistema de contramedidas Trophy, mas os que lideram o avanço nas linhas russas possuem, e as contramedidas israelenses se mostram eficazes contra os poucos tanques russos que sobrevivem ao primeiro contato. Os blindados russos têm desvantagem porque os tanques americanos Abrams, com computadores de tiro e miras superiores, atacam a distâncias maiores do que eles conseguem. Na Ucrânia, a Rússia falhou ao não usar a infantaria para proteger suas forças blindadas de equipes antitanque. Já os Estados Unidos evitam esse erro, pois a ofensiva conta com infantaria mecanizada que rapidamente neutraliza resistências após o ataque blindado. Novamente, a visão noturna das forças dos Estados Unidos garante vantagem intransponível sobre adversários tecnologicamente inferiores. Aviões de apoio aéreo atuam junto ao ataque terrestre para bombardear posições russas. Os famosos A-10 Warthogs liberam o inferno com seus enormes canhões Gal-8 Avenger de 30 mm, enquanto os F-15 e F-35 fornecem cobertura aérea contra uma possível incursão dos MiGs russos. Munições de ataque à distância destruíram várias defesas aéreas russas de longo alcance no teatro de operações, e operações SEAD enfraqueceram significativamente defesas logo além da fronteira russa que ameaçavam aeronaves aliadas na Ucrânia. A campanha custou caro para a Força Aérea e Marinha dos Estados Unidos, mas os benefícios compensam, pois aeronaves de apoio aéreo castigam duramente posições russas. Defesas aéreas de curto alcance são difíceis de localizar e destruir, e vários helicópteros Apache americanos acabam abatidos por esses sistemas e armas portáteis lançadas do ombro. Os resistentes A-10 se mostram muito mais difíceis de derrubar, no entanto, pois foram construídos justamente para sobreviver a esse tipo de combate em larga escala durante a Guerra Fria. No geral, as defesas aéreas russas só causaram pequenas perdas à frota aérea dos Estados Unidos antes de serem destruídas. Enquanto a Rússia fracassou nas operações de armas combinadas, os Estados Unidos dão uma lição às forças russas mal treinadas e com poucos recursos sobre guerra moderna de armas combinadas. Semana 5. Novas brigadas de combate blindadas americanas chegam à Ucrânia. Forças dos Estados Unidos substituem ucranianos na linha de frente contra a Rússia, permitindo que os defensores descansem e se recuperem. O principal avanço americano é em direção a Kherson, com as forças dos Estados Unidos atualmente envolvidas em combates urbanos contra as forças russas para a libertação da cidade. A infantaria americana tem experiência em combate urbano graças a 2 décadas de combate no Iraque e no Afeganistão, mas o terreno favorece os defensores. Apesar das baixas, a superioridade aérea e o treinamento avançado permitem que os Estados Unidos expulsem os russos de Kherson. A população civil que ficou na cidade sitiada recebe os americanos como libertadores e os apoia na luta contra os russos, complicando ainda mais a situação para as forças russas. Fora de Kherson, as Forças de Operações Especiais dos Estados Unidos fazem incursões noturnas diárias contra redes logísticas russas, dificultando o reabastecimento em Kherson. À noite, as tropas dos Estados Unidos levam clara vantagem sobre os russos, assim como o total apoio dos civis locais aos americanos. Na fronteira polonesa com Kaliningrado, escaramuças são frequentes, mas não há grandes combates. As forças polonesas ergueram uma grande linha de defesa para impedir que os russos avancem para dentro da Polônia. Agora, as forças aéreas dos Estados Unidos e da Polônia destruíram as defesas aéreas russas no enclave militar. Qualquer ameaça russa à Polônia é atacada imediatamente. As forças aéreas de ambos os países tiveram grandes perdas, sendo as russas ainda maiores. As aeronaves polonesas e americanas são mais modernas, enquanto a Rússia sofre com corrupção e manutenção precária ao tentar se defender de ataques aéreos. As taxas de sortidas das aeronaves russas caem rapidamente e não se recuperam para formar uma defesa viável. Além disso, a falta de componentes eletrônicos críticos paralisou as defesas aéreas russas. Durante o conflito com a Ucrânia, os militares russos estavam ficando sem mísseis de defesa aérea e agora seus estoques para uma guerra com a OTAN
estão quase esgotados, sem reposição doméstica. Em 1 ou 2 semanas, os russos terão apenas canhões antiaéreos da Guerra Fria, ineficazes contra alvos em alta altitude, mas ainda perigosos para aeronaves voando baixo. Após 1 mês de combates, os militares russos enfrentam situação crítica e já estão exaustos após 2 meses na Ucrânia. A maior parte do poder de combate terrestre dos Estados Unidos ainda não chegou ao teatro de operações, mas está a caminho. Os elementos já em ação na Ucrânia pressionam fortemente as tropas russas desmoralizadas e exaustas. Perdas dos Estados Unidos são leves, russos sofrem baixas pesadas e muitos avanços russos na Ucrânia estão sendo revertidos. Os Estados Unidos ainda não iniciaram uma grande campanha contra as forças russas, aguardando até que a maior parte de suas unidades de combate esteja dentro do país, antes de lançar um ataque massivo ao longo da frente de 800 milhas no leste da nação. Atualmente, americanos reforçam e substituem os exaustos defensores ucranianos para reconstituição e reabastecimento. Só em Kherson, os americanos realizaram uma ofensiva para abrir um corredor até a Crimeia. Semana 6. As forças ucranianas e aliadas dos Estados Unidos encerram a ocupação russa de Kherson, única cidade com baixas significativas dos Estados Unidos. Na ampla planície do leste da Ucrânia, as forças americanas mantiveram postura defensiva e repeliram as primeiras investidas russas. A linha de frente entra em impasse estratégico, enquanto os Estados Unidos aguardam a chegada da maior parte de seu poder de fogo. A guerra aérea continua, com as forças dos Estados Unidos atacando as defesas russas dia e noite. O uso de drones, munições de longo alcance e caças F-35 reduzem baixas que seriam altas, além do fato de a Rússia estar rapidamente ficando sem mísseis de defesa aérea. A Turquia autoriza navios da Marinha dos Estados Unidos a entrarem no Mar Negro, causando um confronto intenso, porém breve, entre as marinhas russa e americana. Os russos afundaram 2 destroyers americanos, mas perderam quase toda a sua frota do Mar Negro, que agora fica no porto ou sob risco de afundamento. Navios são destruídos em ancoradouros por aeronaves furtivas americanas. Fuzileiros dos Estados Unidos chegam a Odessa para preparar assalto anfíbio à Crimeia. Semana 9. Em uma das mobilizações mais rápidas da história, os Estados Unidos enviaram grande poder de fogo à Ucrânia em 2 meses. A verdadeira batalha pela Ucrânia vai começar. Semana 10. Forças russas tiveram linhas de suprimento interrompidas por operações aéreas e de forças especiais dos Estados Unidos. Falta munição, comida, remédios e o moral está baixo em toda a linha de frente. A Rússia iniciou a guerra com uma frota logística pequena e, após perder centenas de caminhões, suas redes logísticas estão perto do colapso. As forças russas foram obrigadas a recuar dezenas de quilômetros em toda a linha de frente, mas não devido à ação militar, e sim porque as linhas de suprimento precisaram ser encurtadas para manter as unidades reabastecidas com uma frota de transporte reduzida. 20 mil soldados russos adicionais entraram no país, sendo a grande maioria deles recrutas. Esses soldados estão mal equipados e sofrem com um moral extremamente baixo. A linha de frente ficou tranquila por 2 semanas, mas isso vai mudar. Em um ataque noturno, forças dos Estados Unidos avançam por toda a frente no leste da Ucrânia. Operações noturnas desorganizam os russos, pois ainda não têm capacidade significativa de combate noturno. A ofensiva só desacelera nas cidades, onde os combates viram luta quarteirão a quarteirão, favorecendo os russos. Um avanço na Crimeia divide as forças russas, enquanto fuzileiros dos Estados Unidos e Ucrânia lançam ataque anfíbio perto de Sebastopol. A operação é custosa. A resistência russa é mais forte aqui após 8 anos de ocupação da Crimeia. Porém, o avanço rápido dos blindados americanos isola Sebastopol do resto da Rússia. Em vez de tomar a cidade à força, Estados Unidos e Ucrânia a cercam e isolam do reabastecimento, permitindo a fuga de civis por corredores humanitários e mantendo as forças russas encurraladas. Sem suprimento externo, morrerão de fome ou terão que se render. Com tropas dos Estados Unidos em Mariupol até o fim da semana e 100 mil soldados ucranianos treinados e equipados nos últimos 2 meses, a Rússia tem uma escolha: admitir a derrota na Ucrânia e recuar para suas próprias fronteiras, continuar em uma defesa sem sentido dos territórios ocupados que está fadada ao fracasso a um grande custo para suas próprias tropas, ou ampliar o conflito através do uso de armas nucleares. No que se tornou uma versão moderna da tempestade no deserto, as forças dos Estados Unidos e seus aliados poloneses, trabalhando em conjunto
junto com os defensores da Ucrânia, reverteram a maioria dos avanços da Rússia em questão de semanas. Os fatores decisivos são a moral superior, o treinamento, o equipamento e o fato de que a Rússia não conseguiu reabastecer adequadamente suas forças por semanas. Mas a vitória teve custo para Estados Unidos e Polônia. Milhares morreram ou ficaram feridos, e a perda de aeronaves é grande. Os estoques de defesas aéreas e mísseis de ataque terrestre foram muito reduzidos. Reabastecê-los levará anos e tornará as Forças Armadas dos Estados Unidos vulneráveis a agressões da China no Pacífico. Uma grande fraqueza dos Estados Unidos hoje é a baixa capacidade de mobilização industrial, fazendo com que reposição de perdas, mísseis e equipamentos ocorra lentamente e leve quase uma década. A Rússia está em pé de guerra e, se vencer na Ucrânia, provavelmente não vai parar. A Lituânia, com apoio da União Europeia, bloqueou o envio de material militar e econômico para Kaliningrado, levando a Rússia a ameaçar invasão em retaliação. Na China, o país demonstra força ao ameaçar os Estados Unidos por seu apoio contínuo a Taiwan. Os temores de uma terceira guerra mundial crescem diariamente, e os Estados Unidos levam isso muito a sério. Para entender como os Estados Unidos se preparam para a Terceira Guerra Mundial, é preciso saber o que seus possíveis inimigos fazem. A China há muito tempo vem se preparando para um confronto com os Estados Unidos, enquanto busca se tornar a superpotência dominante do mundo. Hoje, só os Estados Unidos cumprem os requisitos de superpotência global. A China ainda não atende a esses critérios. Com seu rápido crescimento econômico e militar, o Partido Comunista Chinês pode projetar poder global em menos de uma década. A China se prepara para confrontar o Ocidente e busca tirar os Estados Unidos do posto de maior potência econômica mundial. Ela também protege seus interesses econômicos em caso de guerra econômica contra os Estados Unidos e, para isso, lançou a iniciativa Cinturão e Rota em 2013. O plano ambicioso previa criar novas rotas comerciais terrestres e marítimas, ligando economicamente a China a países da Europa à África. Para alcançar isso, o país não investiu apenas em sua própria infraestrutura, mas também na construção de infraestrutura comercial em outros países. No entanto, a parceria da China com os países anfitriões costuma ser bastante predatória. Oferecem empréstimos para grandes projetos que prometem prosperidade, como portos e pátios ferroviários. No entanto, os termos desses empréstimos geralmente determinam que empresas chinesas devem ser contratadas para realizar a construção, deixando poucos empregos para os moradores locais. As taxas de juros dessas armadilhas de dívida costumam ser tão altas que uma nação pobre do terceiro mundo está praticamente garantida a dar calote. Entre as penalidades por inadimplência estão cláusulas que dão à China direitos exclusivos sobre a infraestrutura construída por até um século. Isso é, na prática, uma forma moderna de colonialismo brando. A China busca grande influência no comércio na Ásia, Oriente Médio e África, fortalecendo sua posição para ditar a geopolítica em sua crescente esfera de influência. A China se prepara para um possível conflito com os Estados Unidos, protegendo rotas comerciais no Mar do Sul da China, além de depósitos de petróleo, gás natural e campos de pesca da região. Esse esforço iniciou-se em 2013 com a construção de ilhas artificiais, que prosseguiu sem oposição, mesmo após decisão do Corte Internacional de Justiça em Haia considerar ilegal usar essas ilhas para reivindicar zonas econômicas exclusivas. A pressão estrangeira não impediu a China de usurpar reivindicações sobre reservas de petróleo de vizinhos, como o Vietnã, nem de usar sua guarda costeira para intimidar e expulsar frotas mercantes e pesqueiras de outros países de suas águas territoriais. Essas ilhas agora são bases militares fortificadas, com defesas modernas de mísseis, pistas para aeronaves de longo alcance e uma crescente rede de vigilância. Tudo isso voltado para um único propósito: detectar, rastrear e destruir a Marinha dos Estados Unidos. Preparativos também incluíram dezenas de novos navios na Marinha do Exército de Libertação Popular, agora oficialmente a maior do mundo. O segundo porta-aviões da China entrou em operação e, em poucos anos, estará pronto para combate, ampliando o alcance do Partido Comunista Chinês nos principais domínios marítimos e aéreos. Com a crescente beligerância da Rússia na Europa, teme-se que as duas nações possam se unir para tentar reverter a ordem mundial liderada pelos Estados Unidos. Apesar do avanço chinês, a China ainda não consegue derrotar os Estados Unidos em confronto direto e pode buscar aliança com a Rússia para dividir a atenção americana, forçando os Estados Unidos a escolher entre enfrentar a China no Pacífico ou a Rússia na Europa. Por décadas, os Estados Unidos mantiveram forças armadas capazes de vencer duas guerras simultâneas contra adversários de poder comparável.
Com a ascensão rápida da China, derrotar mais de um adversário de poder semelhante tornou-se impossível para os Estados Unidos, sem risco de falência, forçando a América a aceitar esse limite. Como os Estados Unidos se preparam diante da possibilidade crescente de China e Rússia iniciarem uma terceira guerra mundial? A situação no Pacífico pode parecer grave devido à marinha numericamente superior da China, mas o real poder naval está na quantidade de mísseis de combate, não no número de embarcações. Esses são os mísseis que cada marinha pode usar entre si. Os Estados Unidos têm cerca de 10.000, enquanto a Marinha do Exército de Libertação Popular possui cerca de 2.000. Embora esses números tenham mudado e continuem mudando à medida que a China coloca em operação embarcações maiores e ambas as marinhas mudam sua composição, estima-se que até 2030 a China possa ter reduzido a diferença em mísseis de força de combate para 2/3 da capacidade dos Estados Unidos. A primeira linha de defesa dos Estados Unidos contra a China é Taiwan, provável ponto inicial da Terceira Guerra Mundial. A pequena democracia insular separou-se do continente após os nacionalistas serem expulsos pelos comunistas no pós-Segunda Guerra Mundial. Desde então, a antiga ditadura se tornou uma democracia vibrante que se recusou a se reunificar e a se submeter ao controle do Partido Comunista Chinês. Garantir a segurança de Taiwan é crucial não só para o confronto global entre autoritarismo e democracia, mas também por relevantes razões políticas e econômicas. Taiwan produz cerca de 50% dos semicondutores do mundo após empresas dos Estados Unidos pararem de fabricar internamente pelo alto custo. Os semicondutores são essenciais para todos os aparelhos do dia a dia. A economia global depende deles, e hoje são tão valiosos quanto gás e petróleo. A China produz de 25% a 30% do suprimento mundial de semicondutores. Então, se a China tomasse Taiwan, ela passaria a controlar 3/4 do suprimento global de semicondutores. Isso permitiria à China paralisar a economia de qualquer nação discordante, proibindo a venda de semicondutores a esse país, dando-lhe enorme poder sobre assuntos globais e reduzindo a capacidade do Ocidente de enfrentar seu autoritarismo. Taiwan tem importância política por integrar a chamada Primeira Cadeia de Ilhas. Essa cadeia de ilhas vai do Japão às Filipinas e serve como barreira importante à expansão da influência chinesa no Pacífico. Se a China tomasse Taiwan, ela não apenas quebraria essa estratégia de contenção cuidadosamente orquestrada, mas também permitiria que a China neutralizasse efetivamente a capacidade do Japão de resistir a ela. Com aeronaves e navios próximos a Taiwan, a China poderia atingir as linhas de comunicação e as rotas comerciais japonesas que cruzam o Pacífico e cercar o país, forçando-o à subserviência sob ameaça de asfixia econômica. Se a China tomar Taiwan, cumprir seus compromissos de defender as Filipinas e o Japão seria muito mais difícil, talvez impossível para os Estados Unidos. Para defender Taiwan, os Estados Unidos fecharam acordos e venderam sistemas de armas avançados, como aviões de combate e defesas aéreas e antimísseis. Conselheiros militares dos Estados Unidos colaboram há anos com Taiwan para prepará-lo para uma invasão. Apesar das ameaças chinesas, o envio de armas dos Estados Unidos para Taiwan segue sem interrupção. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou publicamente pela primeira vez uma verdade antes não reconhecida: os Estados Unidos defenderão Taiwan em caso de invasão. Isso irritou profundamente a China, e o corpo de imprensa da Casa Branca rapidamente tentou amenizar a declaração. O que parecia uma gafe política foi provavelmente mais uma tática para fortalecer a estratégia americana de manter a China incerta sobre a reação dos Estados Unidos a uma invasão. A incerteza sobre a reação dos Estados Unidos em caso de invasão a Taiwan gera confusão e dúvida entre líderes chineses. A China deve preparar sua economia para sanções globais como as que a Rússia enfrentou após invadir a Ucrânia, ou esperar que caças F-18 dos Estados Unidos dominem o céu de Taiwan e afundem sua frota de invasão? Ambiguidade estratégica é uma ferramenta poderosa, e o teatro político é um excelente método para criá-la. Mas os Estados Unidos não estão planejando travar uma guerra contra a China sozinhos. Para esse fim, os Estados Unidos ajudaram a aumentar as capacidades de aliados como o Japão e, mais notavelmente, a Austrália, que recentemente assinou um pacto de cooperação militar com os próprios Estados Unidos e o Reino Unido. O pacto não vai apenas proporcionar cooperação em segurança entre os países, mas também ajudar a armar a Austrália com uma frota de submarinos de ataque nuclear. Isso é motivo de grande preocupação para os chineses, que recentemente tentaram conquistar a Austrália para afastá-la de seu relacionamento com os Estados Unidos, uma tática que acabou fracassando. Em 10 anos, a China pode enfrentar não só submarinos dos Estados Unidos e do Reino Unido, mas também australianos,
aumentando o risco para a Marinha do Exército de Libertação Popular e suas rotas comerciais marítimas. A China importa a maior parte do seu petróleo e gás por rotas marítimas, que os Estados Unidos planejam atacar em caso de guerra para estrangular a economia chinesa. Recentemente, Japão, Índia, Estados Unidos e Austrália retomaram reuniões de segurança após pausa no governo Trump. O Quad, como é conhecido informalmente, tem como objetivo enfrentar problemas globais como o aquecimento global, a cibersegurança e garantir um ambiente de comércio livre e aberto no Pacífico. É uma insinuação velada das discussões do Quad sobre como lidar melhor com a expansão da China no Pacífico Sul. O Quad atualmente não possui compromisso militar entre seus membros, mas isso pode mudar, pois o presidente Joe Biden prioriza o Pacífico Sul e a contenção da China para os Estados Unidos. A Índia é a única do grupo sem acordo formal de segurança com os Estados Unidos e historicamente recusou parcerias de segurança. Isso pode mudar em breve, já que as tensões entre Índia e China crescem e fica claro que a Índia não pode vencer sozinha o poderio militar chinês superior. Trazer a Índia para a rede de alianças de segurança no Pacífico Sul efetivamente cercaria a China por todos os lados e, mais importante ainda, colocaria navios e aviões aliados diretamente no caminho das rotas comerciais da China pelo Oceano Índico. Mas os Estados Unidos também estão adotando medidas concretas contra a China. Uma guerra com a China ocorreria no mar e no ar, com pouca ação direta entre o Exército de Libertação Popular e o dos Estados Unidos. Será uma guerra de navios e aviões, não de tanques e artilharia, e os Estados Unidos se preparam para isso. Em uma tentativa de se preparar para um confronto com a China nos céus, os Estados Unidos aceleraram a aquisição de F-30 e 5S e fizeram da ativação de esquadrões do caça de quinta geração uma prioridade máxima. Porém, Marinha e Força Aérea demonstraram dúvidas sobre a prontidão do F-35, levando-as a solicitar também aeronaves de gerações anteriores modernizadas, como o F-15 Eagle para a Força Aérea dos Estados Unidos e o F-18 Super Hornet para a Marinha dos Estados Unidos, para enfrentar os mísseis chineses, inclusive seu vastíssimo arsenal de mísseis balísticos capazes de atingir navios americanos em alto mar. A Marinha aumentou o número de embarcações com o sistema Aegis em sua frota. Desde 2015, a Marinha passou a desfazer a estratégia de domínio marítimo com porta-aviões, usada desde o fim da Guerra Fria. Após a queda da União Soviética, a Marinha dos Estados Unidos teve superioridade absoluta e liberdade global, fazendo das frotas de superfície principalmente protetoras dos porta-aviões. As habilidades de guerra anti-submarino e anti-superfície enfraqueceram, pois a estratégia naval focava apenas nos grandes porta-aviões. A Marinha dos Estados Unidos treina tripulações para enfrentar novamente adversários de mesmo nível em combates entre navios. Os submarinos são o segundo principal recurso naval dos Estados Unidos depois dos porta-aviões, mas seguem quase esquecidos pelo mundo como preferem. Os Estados Unidos têm 68 submarinos e estão trocando os de ataque rápido da classe Los Angeles da Guerra Fria pela nova classe Virginia. O investimento em submarinos estagnou e os planos de aquisição atrasaram, mas os Estados Unidos ainda têm vantagem significativa no combate submarino, apesar da China ter mais submarinos, porém menos avançados. O campo dos mísseis hipersônicos ganhou destaque após o anúncio de que os Estados Unidos estavam atrás da Rússia e China em seu desenvolvimento. Há informações erradas e confusão sobre essa tecnologia, dando a impressão de que Rússia e China têm grande vantagem sobre os Estados Unidos, o que não é verdade. Todo míssil balístico é hipersônico, e os testes recentes da China, em que um míssil hipersônico deu a volta ao mundo, não impressionam militarmente. Tecnicamente, isso não acrescenta capacidades além das já existentes. A real ameaça dos mísseis hipersônicos está nos modelos manobráveis. Esses são mísseis que não apenas podem voar em velocidades hipersônicas, mas também podem manobrar enquanto fazem isso, o que torna a defesa contra eles incrivelmente difícil. As três nações ainda tentam operar mísseis funcionais, mas os Estados Unidos avançaram muito em testes recentes. Os Estados Unidos podem estar ficando para trás no desenvolvimento de mísseis Arar avançados de longo alcance. Fotos recentes de caças chineses mostram que a China começou a equipar suas aeronaves com mísseis avançados de alcance além do visual, enquanto os Estados Unidos ainda estão, em grande parte, equipados com o AIM-120, um míssil Arar extremamente capaz e comprovado em combate, mas que, no entanto, é eficaz apenas em alcances médios. O programa F-3R do Pentágono busca aprimorar os mísseis Ar americanos,
ampliando seu alcance e aumentando a eficiência em ambientes com disputas eletrônicas. A nova geração de mísseis americanos terá links de dados bidirecionais, unidades inerciais com GPS aprimorado, zona de não escape ampliada e melhor engajamento em ângulos elevados fora do eixo. Permite aos pilotos lançar mísseis sem alinhar o avião ao inimigo, diminuindo sua vulnerabilidade. O próximo passo para os caças dos Estados Unidos é o AIM-260, que terá alcance além do visual, igualará mísseis inimigos de longo alcance e incorporará as tecnologias comprovadas do AIM-120. A Terceira Guerra Mundial provavelmente incluiria ações contra a Rússia na Europa, pois China e Rússia tenderiam a cooperar nesse cenário. Será uma parceria de oportunidade, não por opção, pois as relações entre as nações são difíceis e a Rússia se frustra com seu papel secundário. Com a invasão da Ucrânia, as forças armadas russas mostraram-se incompetentes, corruptas e incapazes de conduzir uma guerra moderna. Apesar do maior poder de fogo, a ofensiva russa na Ucrânia estagnou. Isso ocorre mesmo com os russos enfrentando um inimigo com bem menos capacidade que as forças armadas dos Estados Unidos. Resumindo, a única ameaça real da Rússia em uma guerra global é seu poder nuclear. Com grande parte do exército dos Estados Unidos fora do Pacífico, a Rússia seria contida pelo poder terrestre dos Estados Unidos, enquanto à OTAN faltariam ativos aéreos essenciais. Essas lacunas de capacidade podem ser facilmente preenchidas pelas forças aéreas da OTAN. Há 4 meses, levaríamos mais 10 minutos explicando como os Estados Unidos se preparam para enfrentar a Rússia. Hoje, após vermos do que o exército russo é capaz, sinceramente, nem precisamos mais explicar isso. Apesar do custo, a OTAN provavelmente teria uma vitória clara sobre as forças armadas russas. A única ameaça real que a Rússia representaria seria nas primeiras semanas, enquanto o grosso do poder de fogo americano está sendo transportado pelo Atlântico e preparado para a batalha. Isso torna os países bálticos e a Polônia vulneráveis, mas a resposta rápida da OTAN provavelmente desaceleraria uma ofensiva russa e limitaria seus avanços até a mobilização total dos exércitos europeus aliados. A estratégia dos Estados Unidos para conter a Rússia na próxima guerra mundial é preparar parceiros europeus para se defenderem melhor, reduzindo a dependência das forças americanas, pois o conflito com a China exigirá a maior parte do poder naval e aéreo dos Estados Unidos. O Pacífico será palco da verdadeira guerra, e após grandes perdas na Ucrânia, é improvável que a Rússia queira enfrentar a OTAN em uma terceira guerra mundial. Se você vive nesses países, prepare-se para ser destruído, pois serão totalmente arrasados na Terceira Guerra Mundial. Quando as pessoas pensam em Terceira Guerra Mundial, elas imaginam um confronto nuclear total, mas a verdade é que, muito provavelmente, uma Terceira Guerra Mundial vai permanecer convencional, já que nenhum líder mundial tem um desejo suicida de exterminar toda a raça humana. Isso não quer dizer que uma guerra convencional não será devastadora. Basta olhar para a guerra na Ucrânia, que devastou vastas áreas e as transformou em um cenário pós-apocalíptico, estilo Mad Max. Esse tipo de destruição é incomum para observadores modernos devido ao uso de armas de precisão pelos militares ocidentais, que minimizam danos colaterais. Se a guerra na Ucrânia mostrou algo, é que o Ocidente investe muitos recursos para limitar danos colaterais, embora não seja puro altruísmo. Armas de precisão funcionam melhor, mas exércitos como os da Ucrânia e da Rússia dependem de bombardeios em massa para atingir seus objetivos. Apesar do aumento de armas de precisão, a Ucrânia ainda depende principalmente de armamentos não guiados para ataques de longo alcance e terrestres. A Rússia inicialmente tinha um estoque maior de armas de precisão, mas essas sempre foram poucas desde o início e estão ficando cada vez mais escassas. Para piorar, a Rússia usa deliberadamente suas armas de precisão contra alvos civis, porque para a Rússia, crimes de guerra são apenas parte da guerra. Isso não é só uma calúnia contra a Rússia, é como o país já lutou e tentou vencer conflitos antes. Durante as 2 guerras na Chechênia, a Rússia devastou a pequena república separatista, usando intenso fogo de artilharia para eliminar os defensores entrincheirados. Isso ocorre porque as forças armadas russas são fundamentalmente frágeis e incapazes do tipo de combate urbano em que exércitos como o dos Estados Unidos mostraram alta proficiência nas guerras do Iraque e Afeganistão. Estrutura de forças ruim, treinamento inadequado e doutrina terrível resultam em um exército incapaz de vencer o combate urbano de porta em porta, como na Guerra da Chechênia, mesmo superando o inimigo em número impressionante. A destruição indiscriminada pela Rússia não só compensa a falta de competência em combate,
mas também integra sua estratégia para vencer guerras. Civis são alvos legítimos para as armas russas porque civis mortos desmoralizam aqueles que ainda estão vivos. O Ocidente tenta limitar baixas civis, enquanto a Rússia está acostumada com o terror e desmoralização provocados pelo massacre em massa de não combatentes em populações resistentes. É por isso que a Rússia atacou hospitais tanto na Chechênia quanto na Síria. E por que escolheu especificamente atacar um teatro na Ucrânia que abrigava famílias, mesmo com a palavra crianças escrita em russo do lado de fora? No ataque, estima-se que a Rússia matou até 600 pessoas, incluindo muitas crianças. No entanto, este não é só um caso de piloto descontrolado, como mostrou o massacre de Bucha. Tortura e assassinatos em massa são o modo de agir da Rússia, e grupos aliados como o Wagner seguem o mesmo padrão. Em março deste ano, o mundo ouviu o depoimento de um combatente do Wagner que relatou ter atirado em crianças de apenas 6 anos por ordem de exterminar todos os civis ucranianos encontrados. Quando questionado, ele afirmou que repetiria se fosse ordenado. Considerando que a Rússia pode ser um adversário potencial em um cenário de Terceira Guerra Mundial, isso é uma péssima notícia para qualquer um de seus vizinhos, que podem esperar exatamente o mesmo tipo de tratamento. A Rússia seria extremamente imprudente se tentasse iniciar uma guerra contra a OTAN em breve, mas a imprudência nunca impediu decisões russas. Um cenário mais realista é uma Rússia humilhada sendo forçada a recuar da Ucrânia e lamber suas feridas. Assim como a Alemanha de Hitler durante os anos anteriores à guerra, a Rússia poderia esperar o momento certo e reconstruir suas forças armadas, fazendo isso muito mais rápido do que a Alemanha fez. Até agora, a OTAN impediu a Ucrânia de atacar diretamente a Rússia, deixando intactas as redes russas de manufatura e logística. É fácil zombar do fraco desempenho das forças armadas russas hoje, mas não se deve ignorar seu potencial de ameaça futura. O Ocidente mostrou ter equipamentos e doutrinas superiores, e as sanções paralisaram a capacidade da Rússia de produzir armas modernas. Isso seria uma perigosa negligência da ameaça que a Rússia ainda pode representar para o Ocidente. A principal lição que ambos os lados aprenderam com esse conflito é o ritmo absolutamente voraz com que equipamentos modernos de combate são usados durante uma guerra entre duas potências industriais. Sim, o Ocidente tem equipamentos muito melhores e avançados, porém, em quantidade perigosamente baixa e caindo a cada dia. O Reino Unido possui entre 700 e 1000 mísseis Storm Shadow, e embora tenha sido discreto sobre quantos enviou para a Ucrânia, estima-se que enviou pelo menos 10% de seu estoque. O Storm Shadow está sendo substituído por uma versão mais moderna e cara, mesmo com o orçamento de defesa do Reino Unido mal acompanhando a inflação, apesar dos aumentos recentes. A situação piora ao considerar os tanques, arma que ambos os lados na guerra da Ucrânia não conseguem obter em quantidade suficiente. A Grã-Bretanha tem cerca de 157 Challenger 2 segundo o documento de defesa, que revelou que boa parte foi canibalizada para peças. Assim como os mísseis Storm Shadow, o Challenger está sendo modernizado, mas o Reino Unido prevê que, devido ao custo extra, sua frota de Challenger deve permanecer igual ou até diminuir. Sim, as armas do Ocidente são superiores, mas como um míssil antitanque de médio alcance pode inutilizar um tanque ocidental caro, a quantidade de veículos se torna importante. Embora a Rússia talvez não envie T-14S em breve, ela não precisa, pois só a quantidade de T-70 e 2S já representaria uma força a ser respeitada para as forças armadas da OTAN. Enquanto a OTAN atualmente está motivada a aumentar significativamente seu nível de prontidão, a história pode não ser a mesma 1 ou 2 anos depois que a Ucrânia for totalmente libertada e a Rússia for empurrada de volta para suas próprias fronteiras. Os europeus, historicamente, têm sido ávidos por aproveitar os dividendos da paz e extremamente relutantes em investir em sua própria autodefesa. Isso coloca os membros mais vulneráveis da OTAN diretamente na linha de fogo. E estamos falando de vocês, Letônia, Estônia e Lituânia. Os países bálticos sempre foram historicamente extremamente vulneráveis à agressão russa. Antes da guerra na Ucrânia, muitos especialistas militares dos Estados Unidos temiam que Putin lançasse um ataque relâmpago para criar um fato consumado contra um dos estados bálticos. Ao ocupar pequenas aldeias, a invasão de Putin acionaria o artigo 5. Mas será que a OTAN arriscaria uma guerra nuclear por algumas aldeias na Letônia? Até pouco tempo, a resposta provavelmente seria não, o que poderia até dividir a aliança com a queda da confiança no artigo 5. Hoje, a Rússia não tem mais essas ilusões.
em uma possível terceira guerra mundial daqui a 10 anos, lançaria muitos tanques e blindados antigos contra uma força de resposta rápida da OTAN com alguns milhares de soldados. Nunca foi realista pensar que a OTAN defenderia os Bálticos, pois teria que abrir caminho por Kaliningrado para isso. A entrada da Finlândia na aliança torna viável que a OTAN reúna poder de fogo suficiente para responder a uma incursão nos Bálticos antes que a região seja dominada. O antigo plano de libertar os Bálticos pode ter sido descartado, mas depende principalmente da OTAN posicionar um número relevante de tropas na Finlândia. Isso é muito improvável, pois ao entrar na aliança, os Estados Unidos afirmaram que não tinham nem teriam planos de reforçar significativamente a presença da OTAN na Finlândia. Essa medida visou apaziguar a Rússia, e é improvável que a posição da OTAN mude, mesmo com sinais de rearmamento significativo no país. Apesar de sua força, a OTAN tem uma falha crítica. Tenta dissuadir uma ameaça irracional agindo de forma racional. A Rússia não é louca, mas age de forma irracional. E isso é proposital. Putin tem vantagem sobre a OTAN ao agir irracionalmente, obrigando a aliança a agir, entre aspas, de forma responsável. Respostas responsáveis têm pouco efeito dissuasório, como mostrou a total falta de preparo para a invasão russa à Ucrânia, mesmo com os Estados Unidos alertando. Portanto, é extremamente plausível que uma guerra daqui a 10 anos encontre a OTAN desprevenida novamente, colocando os Bálticos e a Finlândia diretamente na mira de enormes quantidades de blindados e artilharia russos. Usando a Ucrânia como exemplo, essas nações sofreriam destruição catastrófica. Apesar das armas inferiores, a Rússia ainda poderia lançar grande poder de fogo contra as defesas despreparadas da OTAN. Todos lembram da vitória unilateral dos Estados Unidos sobre o Iraque, tanto na tempestade no deserto, quanto na segunda invasão. Todos esquecem que os Estados Unidos tiveram meses para se preparar. Uma invasão russa pode ocorrer com pouco aviso prévio, e sem tropas suficientes, a eficiência das armas ocidentais não faz diferença contra as hordas russas. Os combates gerariam uma crise de refugiados nos Bálticos e possivelmente na Finlândia, dificultando a resposta da OTAN, pois a Rússia sabe usar refugiados como arma. Ela fez isso na Síria, inundando a Europa de refugiados intencionalmente e enviando-os para áreas rebeldes para causar confusão e caos. Com a vida humana tão desvalorizada, a Rússia daria a hordas de refugiados uma única escolha: fugir dos russos que se aproximam e matam civis de propósito. Enquanto isso, as forças da OTAN, em menor número, teriam dificuldade para coordenar uma evacuação além da própria resposta militar, agravando a situação dos defensores em terra. Inevitavelmente, a cavalaria chegaria, e a Rússia não teria chance real contra uma força combinada da OTAN, mas a destruição que poderia causar nos estágios iniciais do conflito seria realmente imensa. E isso sem o uso de armas nucleares, que teriam um efeito global tão grande que discuti-las neste vídeo é praticamente inútil. Mudando de assunto, o Pacífico é provavelmente onde começaria a Terceira Guerra Mundial. Apesar de ser uma ameaça, é muito improvável que após perder a guerra na Ucrânia, a Rússia mantenha coesão política ou motivação para retaliar contra a OTAN, aguardando o momento ideal. A China, por sua vez, já está pronta para a guerra. Ao pensar em conflito no Pacífico, destacam-se dois focos de tensão: a zona desmilitarizada da Coreia e Taiwan. Entre os dois, Taiwan tem mais chances de causar o próximo conflito global do que uma invasão da Coreia do Sul pela Coreia do Norte. Embora a Coreia do Norte goste de fazer ameaças, a verdade é que eles não são tolos diante da realidade que têm diante de si. Eles enfrentam não só o poder militar dos Estados Unidos, mas também a Coreia do Sul, que é altamente militarizada e tem um exército muito capaz. Eles não atingem os números da Coreia do Norte, mas sua tecnologia compensa essa diferença. Taiwan é o foco de tensão mais provável para uma guerra, pois a China já nos alertou sobre isso. Para a China, reunificar Taiwan não é apenas uma questão de orgulho, mas de sobrevivência do Partido Comunista Chinês, cuja legitimidade pode depender de retomar a província separatista. O presidente Xi Jinping afirmou que Taiwan se reunirá com o continente, mesmo que precise usar a força. E as Forças Armadas chinesas vêm se preparando há muito tempo para fazer exatamente isso. Com Taiwan defendida pelos Estados Unidos, que recentemente abandonaram a ambiguidade sobre a defesa da ilha, a China sabe que enfrentará a maior potência militar do mundo. Negar o acesso dos Estados Unidos ao Pacífico Sul é a principal estratégia da China e pode funcionar. De qualquer forma, Taiwan será totalmente esmagada. A China pode agir de forma mais ética que a Rússia em guerras, mas não temos certeza disso.
A última guerra que a nação travou foi contra o Vietnã em 1979, e isso foi apenas um conflito breve. Sabemos que a nação parece ter investido muito mais em armas de precisão do que a Rússia, e sempre existe o fato de que, tecnicamente, os taiwaneses também são chineses, o que se espera que limite impulsos genocidas dos radicais chineses. Por outro lado, os russos frequentemente diziam que os ucranianos eram seus irmãos, e isso não os impediu de atirar em crianças nas ruas. A geografia, porém, muitas vezes é cruel, e embora seja o maior trunfo de Taiwan, também vai garantir que as baixas civis sejam monstruosas. Taiwan é uma ilha montanhosa com cidades muito densamente povoadas. Isso transforma a situação em um pesadelo para o invasor chinês, que terá que recorrer a ataques terrestres em larga escala contra defensores entrincheirados. E uma vez que a luta começar, não haverá para onde a população taiwanesa fugir. A força que dificulta a conquista de Taiwan também dificulta mover civis para locais seguros. Mesmo a poderosa marinha dos Estados Unidos levará semanas ou meses para operar com segurança perto de Taiwan, deixando civis taiwaneses enfrentando combate sem resgate por meio ano ou mais. A China pode aceitar abrir corredores humanitários para que civis de Taiwan fujam para a Coreia do Sul, Japão ou Estados Unidos, pois isso seria de seu interesse. Reduzir baixas civis melhora a imagem internacional da China após ser rotulada como invasora agressiva e facilita a atuação de suas tropas. Mesmo assim, a Rússia poderia ter obtido os mesmos benefícios, mas optou por atacar evacuações civis e usou a promessa de corredores humanitários para direcionar civis a áreas mortais. Diante de grandes perdas em uma invasão a Taiwan, não há como prever o que um exército chinês frustrado faria, ainda mais sem histórico para analisar. Taiwan não é o único que sofrerá com uma guerra no Pacífico. Filipinas e Japão são fortes aliados dos Estados Unidos e possíveis bases para organizar resposta aliada a uma invasão de Taiwan. Isso os coloca diretamente na mira de tudo, desde ataques de mísseis chineses de longo alcance até grupos de sabotadores das forças especiais. A primeira opção é a maior ameaça, pois a China tem cerca de 1.500 mísseis de longo alcance que pode usar para atacar aeródromos e instalações militares nesses países. Na verdade, os Estados Unidos e seus aliados estão apostando nisso. Inevitavelmente, esses ataques causarão danos colaterais significativos, e à medida que a guerra avança, a China pode arriscar tudo para conquistar a vitória. A principal preocupação da China no Pacífico são os Estados Unidos. Embora os militares japoneses e sul-coreanos sejam formidáveis, sozinhos, eles não são páreo para as forças armadas chinesas. E tanto a Coreia do Sul quanto o Japão não têm capacidade de realmente ameaçar a China em nenhum lugar além de suas próprias costas. Porém, em parceria com os Estados Unidos, ambas as nações tornam-se uma ameaça. A maior delas são os recursos americanos em seu território. Se a guerra não for bem, a China pode apostar que se começar a atacar civis filipinos, japoneses e sul-coreanos, eles vão retirar seu apoio aos Estados Unidos, tirando o maior trunfo americano na região, portos e aeroportos aliados para operar. Isso pode incentivar a China a atacar deliberadamente populações civis, causando o máximo de danos colaterais possível, deixando claro que a China seguirá essa campanha de terror até a saída das forças dos Estados Unidos. Seguindo a cartilha da Rússia, a China poderia recorrer a crimes de guerra como estratégia para vencer a guerra. Quantos civis mortos seriam necessários para que as Filipinas se declarassem neutras e proibirem operações dos Estados Unidos em seu território? A Coreia do Sul poderia ser muito afetada por uma guerra, pois a China tem um trunfo importante contra os Estados Unidos: a Coreia do Norte. Atualmente, cerca de 50 mil soldados dos Estados Unidos estão estacionados na Coreia do Sul para atuar como um fator de dissuasão contra o Norte. Apesar de a República da Coreia ser uma potência militar, os Estados Unidos são obrigados por tratado a defendê-la, e há dúvidas sobre o sucesso das forças armadas sul-coreanas sozinhas contra o Norte. A prioridade às forças aéreas e navais nos últimos anos levou a cortes significativos de orçamento e pessoal no exército. Nenhuma quantidade de aeronaves ou navios será capaz de conter uma força norte-coreana de 1 milhão de soldados, especialmente com a Coreia do Sul, tendo só 500 mil militares ativos, metade do norte. A China poderia explorar um conflito na Península Coreana para desgastar recursos dos Estados Unidos e Japão, sendo esse seu maior interesse. Para o Sul, seria devastador. Milhares de peças de artilharia norte-coreanas alcançam Seul e seus subúrbios, tornando uma das cidades mais populosas do mundo um grande alvo. A destruição seria enorme, com estimativas de centenas de projéteis por minuto no início, reduzindo devido ao forte fogo de contrabateria sul-coreano.
É provável que o Norte use truques para atingir a população sul-coreana e sua infraestrutura. O regime de Kim deixou claro que civis seriam alvos válidos em caso de guerra, e uma guerra na península sem dúvida seria precedida por inúmeros atos de terrorismo químico, biológico e possivelmente até nuclear no sul. Se você acompanhou nosso canal, já viu como dramatizamos esses ataques em cenários fictícios da Guerra da Coreia. E essas dramatizações são baseadas em ameaças reais previstas que os militares dos Estados Unidos esperam do Norte. Atos de terrorismo nuclear seriam uma forma mais segura do Norte usar seu pequeno arsenal nuclear. Com as defesas antimísseis dos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão prontas para interceptar lançamentos norte-coreanos, seria mais eficiente contrabandear armas nucleares para o Sul e detoná-las nos alvos. Esses alvos provavelmente seriam os 5 portos mais importantes do Sul: Busan, Incheon, Donghae, Masan e Gunsan. Fechar esses portos e irradiá-los impediria os Estados Unidos de enviar reforços rapidamente, forçando-os a criar portos improvisados em outros locais. Isso também paralisaria o comércio sul-coreano, causando danos graves à economia e à população, que depende da importação de alimentos. A Coreia do Sul depende da importação de alimentos e petróleo, seus principais pontos fracos. A Coreia do Sul tem uma das menores autossuficiências alimentares entre países desenvolvidos, sendo uma das nações com maior insegurança alimentar. Em 2020, a taxa de autossuficiência de grãos da Coreia do Sul era de apenas 19,3%. As baixas taxas de autossuficiência dos principais alimentos levaram o governo a lançar um plano especial em 2021 para enfrentar a crise de segurança alimentar. Fechar os principais portos da Coreia do Sul privaria a população de alimentos e petróleo essenciais para a economia, causando sofrimento e até fome. Com as instalações portuárias contaminadas por radiação, a ajuda alimentar global pode levar semanas para chegar e, até lá, dezenas de milhares já podem ter morrido só de fome. E para conseguir tudo isso, tudo o que o Norte teria que fazer seria contrabandear vários dispositivos nucleares a bordo de barcos de pesca e simplesmente levá-los até o porto. Depois disso, porém, viriam os ataques biológicos e químicos que o Norte provavelmente realizaria contra os civis do Sul. Isso abrange bombardeios durante combates e ataques preventivos antes das hostilidades serem declaradas. Forças especiais e espiões norte-coreanos poderiam facilmente contrabandear agentes e dispersá-los nos principais centros de transporte da Coreia do Sul. O uso amplo de viagens de trem torna a população muito vulnerável a ataques biológicos, e alguns ataques em estações estratégicas poderiam levar agentes biológicos ao centro das principais cidades da República da Coreia. Com isso, refugiados fugindo dos combates espalhariam a doença mais ao sul, causando nova crise. Agora confira nossa série de ficção de sucesso, Eu Sobrevivi a 100 Dias de Guerra Nuclear, ou clique neste outro vídeo.